Shalom a todos, boa tarde. Shalom. Uma satisfação estar aqui com vocês. Esse dia tão especial, né? Fazia um tempo que estávamos longe das lives, né? Longe das telinhas aqui, mas voltando agora com essa live de adoração. É uma satisfação estar aqui. Gratidão demais, Levita Fabíola, né? Por estarmos aqui fazendo através aqui gravando essa live através do seu Instagram, né? Tivemos alguns problemas técnicos, né, em relação ao meu Instagram, mas estamos aqui para a glória de Deus. A internet está aqui como se estivesse reiniciando. Você está conseguindo me ouvir? Estou perfeitamente. Sim, perfeito. Então, meus irmãos, nós estamos aqui hoje reunidos. Olha, a pastora Luciana já está presente. A paz do Senhor, minha amada. Que bom encontrá-la aqui. E vamos começando mais uma live, falar sobre adoração nesse mês profético, né? É o mês da tribo de Judá, do leão da tribo de Judá, né? E eu estava analisando, eu falei, meu Deus, olha só, não é coincidência, Senhor, né? Deus marca encontros, né? Ele une conexões, une pessoas, conecta pessoas, né? Para um propósito específico. E olha só, é o mês do leão da tribo de Judá, a igreja que você frequenta, né? Da pastora Luciana, é a igreja do leão de Judá e profético. E você, levita, da casa do Senhor, porque é um mês de adoração, né? É um mês onde os reis iam para a guerra, mas o louvor e a adoração, os levitas iam na frente, né, com a Arca da Aliança, louvando e adorando o Senhor, para garantir já a vitória, né? Então, por isso que estamos aqui reunidos, mais uma vez, para falar sobre a adoração como arma de guerra. E, né, para esse novo quadro, né, que é revelado e vivido, porque nós temos, né, testemunhos para contar, tanto eu quanto você, né, nós já compartilhamos algumas coisas já do secreto, né, coisas tremendas, né, Fabíola, que Deus tem feito. E assim, falar um pouco sobre adoração, né, quem foram os adoradores, né, o que significa essa palavra adoração. Aí quando a gente vai buscar na raiz hebraica, né, vem do avorá, né, que significa servir, ligado também a serviço, né? E nada é coincidência, né? Porque quando a gente vai ver o ser vivente também desse mês é relacionado ao boi, que representa serviço. Então, assim, né, Adonai faz tudo conectado, né? Uma coisa que não tem sentido, né? Muito profético. E também, né, falar sobre Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, um grande adorador. Quando a gente vai ver ali nos livros de Salmo, cada salmo ali, uma adoração ao Senhor, né? Um homem que adorava, né? O Senhor também me deu aquela passagem, né? Deu tanta passagem de Davi, quanto a passagem também da Samaritana, né? Que é onde Jesus chega ali para ela e fala assim, aonde eu devo adorar? No templo ou no monte, né? No templo, ela não podia entrar porque ela não era judia. E no monte, Deus não recebia porque tinha adoração ali de outros deuses, né? Culto a outros deuses ali, né? E aí ele diz, eis que é chegada a hora e agora vem, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E eis-nos aqui para fazer isso, né? No nosso dia a dia. E mais ainda, esse mês, né? Como uma arma de guerra na adoração, na nossa entrega, no nosso louvor, no momento em que a gente levanta as mãos assim e louva ao Senhor, né? De corpo, alma, espírito, mente, coração, se entregando, né? Assim como Davi fazia. E também tem o texto de João, né? Que João fala assim, ele fala sobre Davi, mas ele diz assim, João 4, 23, isso, que é um exemplo que ele dá, que Deus busca, né, homens que o adorem em espírito e em verdade. Ali também ele fala. E outro exemplo também, né, de adoração, que a gente fala assim, muitos pensam que adoração também é só louvar, levantar as mãos, mas tem várias formas de adorar. Né? No momento da mulher do vaso de alabastro, a forma da adoração dela ali para Jesus, né, quando ela derrama ali aos pés dele. Isso, derrama ali, lava os pés dele, ela chora e enxuga com os cabelos. Quer dizer, ali foi uma adoração extravagante, uma forma de adorar bem extravagante. E uma história que marcou, né? Que até hoje ouve-se falar dela, tá ali na passagem, tá ali na Bíblia, né? A forma de adorar. E assim são muitos de nós hoje.
porque hoje estamos entrando também no mês profético, é um mês de missão, é um mês ligado à libertação, onde o povo saiu, fez aquela trajetória da saída do Egito, uma terra prometida, e aonde, né, foi nos dado ali o Cordeiro verdadeiro, que é Yeshua, né, para remir nossos pecados. Então, muitos de nós estamos seguindo esse tempo profético das festas bíblicas, né, em orações de renúncia, que é onde vem o arrependimento, onde vem o quebrantamento, e também a adoração, né? Tudo é ligado à adoração, veio a oração, veio o jejum, a consagração, quer dizer, tudo faz parte da adoração. Todas essas formas são formas de adorar, né? Todas essas formas são armas de guerra que nós usamos no dia a dia em adoração ao Pai. E o sacrifício, né? Um grande exemplo de adoração que a gente vê como sacrifício, ali quando Abraão foi sacrificar Isaac, né? E o Senhor providenciou, né? Proveu ali o cordeiro, mas ali ele adorou a Deus, né? Ali foi um exemplo também muito grande de adoração, porque quem de nós hoje, se Deus falasse assim, Eliane, pega seu filho, né? Leva ele para ser sacrificado, né? Ninguém aceitaria, né? Quer dizer, olha, o que Abraão fez foi uma adoração extravagante, né? E muita confiança, né, em Deus. E na hora ali, o Senhor proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar do filho dele. Então, quando a gente vai vendo todas essas formas de adorar, é muito profundo, né, Fabiola? E assim, só gratidão a esse nosso Deus, porque ele nunca perde, nunca perdeu uma batalha, né? O Adonai estava o general de guerra mesmo. E o louvor, a adoração, eles vão na frente da guerra. Eles vão na frente, abrindo caminho, abrindo passagem, né, para que os outros que venham, né, atrás continuem ali, né, a guerra, continuem vencendo também, mas junto com quem vai louvando e adorando. E satisfação demais de estar aqui, de poder conversar com você. Você é uma grande guerreira do Senhor, né? Eu sei que você tem muitos testemunhos para contar também, através da sua vida, do louvor, da adoração que Deus faz, né? E também, um grande exemplo também é do rei Josafá, também quando ele se intrigou ali, que ele se ajoelhou, que ele prostrou, né, a cara dele ali no pó e foi orar, e todo o povo ali de Jerusalém também, juntamente com ele, se prostrou. E aonde os levitas da época, né, dos coatitas, né, os filhos de Corá também, e ali os descendentes, né, de Corá também, foram louvando e adorando ao Senhor em alta voz, e ali o Senhor deu vitória, garantiu a vitória na guerra. E muitos outros exemplos que a gente vai vendo, né, de adoração. Que o Senhor na Bíblia tem exemplos de adorador, né, desde o princípio. Né? Desde o princípio. Né? E aí, isso, e quando a gente vai também, aí olha só, aí o Senhor me fez assim passear na Bíblia, aí ele já me deu também outra passagem, né, me levou lá para as muralhas de Jericó, lá na passagem de Josué, né, aí ele falou também, ali foi adoração. Eu falei, mas como assim, Senhor? Ele falou, 7 voltas ao som da trombeta. Quem é a trombeta? O ministro Vave, que é um ministro que representa o louvor, a adoração. E esse mês também faz conexão com ele, que nós estamos no ano bíblico, no ano de 5.787, é um ano profético, né? E aonde o ministro, a letra, né, desse ano é o ministro Vave, que representa o portal 6, o portal do homem, que faz a conexão entre céu e terra. Olha que profundo, é muito forte, né? E ele representa um anjo, que ele é o ministro de eternidade, ele representa um anjo que estava com Josué ali na derrubada das muralhas de Jericó, quando eles conquistaram aquele território ali, que as muralhas caíram. É forte, é profundo. E a fé, né? E a fé que eles tinham que ter. E a fé que eles tinham que ter, né? Em Deus, adorando ali, né? Com fé, né? A fé acima de tudo. É verdade, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? A palavra já fala. Tem que ter fé, tem que ter fé, né? Seja na alegria ou na tristeza, adora em todo o tempo, né? Tem até um louvor que fala assim, questiona ou adora, né? Então, hoje em dia, nós não podemos nem questionar, é só adorar mesmo. Seja na alegria, seja na tristeza, é adorar. Louvar e adorar. E ali Deus vai dando vitória, ali a gente vai vivendo um processo, né? Porque todos nós passamos por processos na vida, um processo que Deus determina, e vamos seguindo. E
tendo a vitória. Mas a adoração como arma de guerra. E também colocar na nossa. Aí eu falei referente ao ministro Vav, que é o chofar, que o som do chofar também é um som propício para nós estarmos utilizando esse mês na nossa casa, porque o chofar ele é um instrumento de guerra. E o som do chofar é uma arma de guerra também. Ele tocando na nossa casa o dia todo, ele atrai a presença angelical e nos ajuda nas batalhas também, em relação à adoração e ao louvor. E eu quero deixar um testemunho aqui também, né, do que eu vivi, esse tempo que eu estive em missão lá no Brasil, o Senhor me levou. E chegando lá, eu fui a uma igreja convidada pela minha irmã, a igreja que a amiga dela frequenta, é uma igreja batista, e olha que eu não costumo muito ir em batista, né, mas cheguei lá, Deus fez assim uma surpresa, foi algo assim extraordinário. Os levitas estavam lá no altar, tocando, adorando ao Senhor, e eu entrei ali também no estado de adoração profunda ali, né, no cântico profético que o Senhor me toma, né. E aí daqui a pouco eu olhei pro lado, eu achei lindo porque o Senhor tomou minha irmã também. Aí no que eu olhei para a igreja, tava o vaso da igreja já todos tomados ali pela nuvem de glória, foi muito forte. E ali no final também, todos se deram-se as mãos, a igreja toda se quebrantando, dos pastores, todos os outros irmãos, foi muito bonito, sabe? Diáconos, diaconisas, se deram-se as mãos, chorando, se quebrantando, se abraçaram, e o Espírito Santo fez um mover ali muito forte, muito profundo, né? E eu não sabia de nada. Aí terminou o culto, eu fui para casa, e quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, né, minha irmã falando com a amiga dela, ela disse, olha, nós fomos lá na sua igreja ontem, mas você não estava. Aí minha irmã contou para ela o que tinha acontecido, aí ela disse assim, Heloísa, eu perdi. Aí ela disse assim, o que você perdeu? Ela disse, você não sabe, o pastor estava pedindo tanto, em oração, pedindo tanto isso na igreja, que você não imagina, que os irmãos lá estavam com o coração muito endurecido. A esposa dele estava até afastada devido à opressão espiritual, né, que ela estava passando, devido ao peso espiritual da igreja, da congregação em si, né? Então, assim, o Senhor acabou me usando ali como um canal de bênção, como resposta para aquelas pessoas, para aquelas vidas ali que eu nem contava e nem esperava por isso. E assim que o nosso Deus faz, né? E eis-nos aqui, né? Aquele que nos chamou é fiel para cumprir, né? A boa obra em nós e através de nós. E toda a honra, toda a glória, né? Seja dada a Yeshua HaMashiach, seja dada a Jesus. E é muito maravilhoso porque o louvor, ele muda o ambiente, né? Então o louvor é algo que ele contagia, né? Às vezes, quando nós mesmos, antes de estarmos na igreja, né? Nós, ministros de louvor, antes de nós mesmos estarmos na igreja, o Senhor já está ministrando no nosso coração porque Ele sabe quem vai estar lá, né? Já teve momentos que estava com o repertório pronto e chegou em cima da hora, olha, Deus tocou no coração que é esse louvor, porque já aconteceu momentos assim, de o repertório estar pronto 2 dias antes, né? Para o culto de domingo, quando chegou domingo de manhã, nós amanhecemos cantando louvor, né? Parece que estava ouvindo, parece que a gente acorda já com o louvor na nossa mente. E nós falamos assim, a gente tem que louvar esse louvor porque vai alguém na igreja hoje que vai ouvir, mas nós não sabemos, quem sabe é Deus, né? E é impressionante quando nós temos testemunhos disso. Essa semana, nós tivemos testemunhos disso. Foram visitantes, né? E depois a gente sempre conversa, né? Conciliação é algo assim automático já quando a gente tem amor às vidas, né? Uma coisa fundamental para o ministro e ministério de louvor é essa questão do ter amor pelas pessoas, porque é algo que o inimigo tenta fazer muito para afastar o ministro de louvor no foco central dele, é o ego. Né? É algo que o inimigo ataca, assim, o ministro de louvor, o instrumentista, eu posso falar porque sou os dois, né? Mas é algo que eles atacam, é o ego, né? Porque às vezes você escuta muita gente assim, elogiando, então às vezes perde um pouco aquele controle de entender que, ei, você é pequeno, você está fazendo para Deus, né? E esquece do principal, porque quando a gente louva, a gente não louva para nos agradecer, a gente louva para exaltar o nosso Senhor. E, né, consolidando, amando o próximo ali, recebendo as pessoas. Eu conversei, né, com essa visitante, falei com ela que foi um prazer conhecer uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E ela falou bem assim, nossa, você falou tudo para mim. Aí eu falei bem assim, a pastora é uma benção, pensei que ela tivesse me confundido com a pastora. Eu falei bem assim, não, a pastora é uma benção. Ela, não, o louvor também.
Você me falou na pregação, mas no louvor também. O louvor todo foi para mim. Então isso assim é algo que o Senhor ele revela mesmo a nós. Por isso que nós, ministros de louvor, nós não temos que escolher ali o nosso repertório pelos hinos que a gente acha bonito. Porque bonitos vários hinos são. Né? Por isso que é importante a intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, mesmo a gente sem perceber, né? Às vezes sem mesmo se tocar, sem mesmo notar, nós já estamos ali seguindo ali a orientação debaixo do nosso Deus. Né? A orientação do nosso Senhor, ele já vai falando através de nós, já vai falando no nosso coração. E você fala assim, gente, igual aconteceu isso comigo neste culto, né? Eu pensei, nossa, não é nem o louvor que eu sou acostumada a escolher, esse repertório, mas eu acordei assim, eu vou louvar, e foi tremendo. Porque Deus, o louvor é como se fosse uma oração, né? O louvor, ele liberta, ele muda o ambiente. Então, até mesmo quando você inicia um culto sem um toque de instrumento, parece que está vazio. Não é a mesma coisa. Quando você vai iniciar um culto, o instrumento já tocando, a bateria já no ritmo lá, o chofar tocando, o ambiente muda. Porque igual tem na palavra, né? Nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados, potenciais da maldade. E o que acontece? Nós olhamos o nosso mundo físico, só que o espiritual é algo muito grandioso, é mais 3 vezes maior do que nós. Então, assim, e quando nós estamos ali na igreja, quando nós chegamos lá como adoradores, né, nos prostramos, nos ajoelhamos no altar e falamos, Senhor, esses aqui, que o meu eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida, o mover acontece. Por isso que é uma coisa que eu acho muito importante para ministros de louvores em todas as igrejas. É aquela questão do início do culto, sabe? É o mais importante. Daquela oração de quebrar céus de bronze, daquela oração de abrir os céus mesmo, porque o inimigo, ele tenta fazer de tudo para nos prejudicar, né? Ele tenta nos distrair, acontece distração, você vê uma formiga passando, você para olhar, uma criança correndo, você para olhar. Então, assim, e fora que quando nós chegamos para a igreja, muitas das vezes as pessoas chegam com o coração entristecido, chegam com problemas, né, da sua casa ali, e problemas do dia a dia, cansado do trabalho, porque chega cansado. Às vezes nós estamos tão cansados quando nós chegamos, começamos a louvar, parece que o louvor revigora a nossa vida, né? E o louvor, a oração é para todos. Porque o que acontece? Quando nós chegamos ali no ambiente, quando a gente começa a louvar, começa a orar, pedir para Deus ele quebrar os céus de bronze, cercar o ambiente de anjos, vai mudando, sabe? Aquele peso que vem às vezes com a vida, né, que está na vida de alguém que entrou lá, sai porque não resiste. O inimigo é igual acontecia com Davi e Saul. O inimigo não resiste ao som da adoração. Por isso que a maior arma de guerra é o louvor. E uma coisa muito importante, porque às vezes não é levado muito a sério, às vezes não é muito falado. Que existe uma diferença entre um músico e entre um tangedor profético. Quando a pessoa é um músico, apenas ligado às notas, você pode estudar tudo. Sabe, você pode estudar nas melhores escolas, né? Você pode se dedicar, porque é importante sim o músico, o levita, o instrumentista se dedicar, né? Porque a gente tem que sempre se aprimorar. Mas quando é um tangedor profético, o cenário muda. O inimigo não consegue ficar lá dentro. O espírito de perturbação na vida de pessoas que estão lá dentro não suporta ficar ali. Que aí é a hora que ele sai, que o Espírito Santo de Deus entra dentro da vida da pessoa. E é lindo ver a transformação de Deus através do louvor e adoração. E muitas das vezes a pessoa nem se toca que é uma das maiores armas de guerra que nós temos. Né? É o louvor, porque através dele, o demônio não consegue ficar perto de nós. Né? Por isso, o inimigo, ele ataca tanto. Pode reparar, de todos os ministérios da igreja, o mais atacado é o ministério do louvor. Isso, né? Louvor. Por isso que hoje em dia, você vê, o que mais tem aí é músicas. Você coloca para tentar tirar a nossa essência, tirar do nosso DNA a essência de Deus, né? E é muito maravilhoso quando nós estamos assim, diante da presença de Deus, e chega ali a pessoa que já está há 6 anos, 5 anos longe da presença e fala bem assim, eu senti Deus, tem anos que eu não sinto Deus, mas através do louvor e da adoração, eu senti Deus. Por que sentiu Deus? Porque o que oprimia saiu. O que oprimia não está mais lá. Então,
tem sim um caminho aberto. Houve cura ali, né? E houve a libertação. Isso acontece comigo também. Das vezes que o Senhor me toma em cântico profético, essa experiência foi aqui na França, foi antes de eu ir para o Brasil. Eu estava na igreja e o Senhor me tomou muito forte lá no cântico profético, e ali o pastor em oração e tudo, e o Espírito Santo começou a falar que ele estava libertando pessoas de espírito de Piton na mente, né, algumas mulheres, e estava quebrando ali feitiçarias, estava curando traumas de alma, foi muito forte. Curou uma mãe e uma filha, foi muito, muito forte ali que Deus fez. Quebrou feitiçaria de uma senhora africana, de quando ela tinha nascido, há mais de 40 anos atrás, Fabiola. Olha que forte. Foi muito forte. A libertação. Isso. E aí é o que você falou. Nós que somos levitas, que somos adoradores, tangedores, temos que tomar cuidado justamente com o que você falou, com o ego. Por quê? Porque o inimigo, quando ele não nos derruba por elogios, né, por críticas, ele quer nos derrubar por elogios. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o ego, como você falou ali. Mas é muito forte, Fabiola. Eu compreendo perfeitamente tudo que você está dizendo, porque eu tenho vivido isso. Sim, e nós vivemos, e é muito lindo quando o Espírito Santo de Deus nos move, porque eu lembro lá de trás, quando eu comecei, na verdade eu comecei a louvar o Senhor desde quando eu tinha uns 4 anos, né? Eu nem sabia cantar nem nada. Eu cheguei pra minha mãe e pedi assim, uma criança para cantar no grupo de crianças. E detalhe, a igreja era imensa, era mais de 200 pessoas assistindo o culto. E eu falei que eu sabia. Não. Eu sabia, eu acho que minha alma sabia. O meu espírito sabia. Aí minha mãe falou assim, então eu vou te ensaiar. Né? E fui aprendendo. O sonho da minha mãe sempre foi tocar violão. Né? Ela louva, é profeta, é pastora, mas tocar violão ela não conseguiu ser tocadora, mas olha aqui, ó. Esse daqui foi meu primeiro violão. Você nem mais corda mais, tá de velhinho, tadinho. Meu primeiro violão, e eu aprendi a tocar sozinha. Na minha época eu não tinha YouTube que tem hoje em dia. Né? Não tinha YouTube, não tinha nada. Só tinha uma apostila, e que veio junto com o violão, e essa apostila não tinha nem louvores. Só tinha cifras, né? Só tinha como fazer as notas. E eu fui aprendendo sozinha. O Espírito Santo de Deus ali mesmo, conduzindo. E é muito maravilhoso, porque quando a gente aprende, sabe? Com o próprio Espírito Santo de Deus nos ensinando, a gente acaba criando uma dependência que todos nós temos que ter, porque é diferente de quando a gente fala assim, não, eu vou pagar para aprender isso, do que quando o Espírito Santo de Deus te ensina sem você não pagar nada, né? Então, assim, você pega e deposita realmente a sua fé 100% em Deus. Você fala assim, meu Deus, eu não sei se tá certo, mas pelo som parece que tá. Conduz vai, né? É verdade. Pelo som parece que tá, né? Mas estou aqui para fazer essa vontade. E uma palavra muito forte que Deus falou assim ao meu coração, né? Ao longo dessa semana toda, foi essa questão do louvor como arma de guerra. Né? Porque realmente o louvor ele é uma arma de guerra. O nosso brado é uma arma de guerra. Né? Porque quando nós declaramos ali, quando nós abrimos a nossa boca ali para adorar, e a adoração foi aquilo que a senhora falou, não é só o cantar, o tocar. Né? A adoração também é o erguer da mão, é o dançar, né? é o se prostrar, é o se derramar. Tem várias formas de adorar. Porque às vezes a pessoa fala assim, só pode ser adorador quem tem que mais para cantar. Não! Não mesmo. Todos nós somos adoradores. Todos. E você me lembrou também no levantar das mãos, né? Eu tive uma outra experiência também de adoração aqui com a bandeira da França. Eu estava com a bandeira da França dentro da igreja e o Senhor falou ali, vai, louva com a bandeira. Aí eu comecei a levantar, louvar, adorar com a bandeira para um lado, para o outro. Eu entrei no estado de adoração ali e eu nem me dei conta. Quando assim, não terminou o culto, aí a pastora chegou para mim e falou assim, olha só que profundo, Fabiola. Ela disse, Eliane, eu tive uma revelação de você adorando com a bandeira 2 anos atrás. Olha que coisa forte. Ela disse, está acontecendo hoje, eu estou vendo hoje. Foi muito forte, sabe? E a outra pastora também chegou e falou assim, Eliane, você estava louvando, adorando aí, e o Espírito Santo te tomando o tempo todo, o culto todo.
Eu nunca vi isso. Eu falei, foi, pastora, e eu não senti. Eu entrei no estado de adoração ali tão profundo com Deus que eu não senti, né? O Espírito foi me conduzindo, mas aí no final também teve respostas, né? Porque nessa igreja, o pastor estava precisando de um determinado valor para ajudar a pagar o aluguel da igreja e tudo. E olha só, que forte. O próprio dono da igreja chegou e semeou lá. E o Senhor disse que estava derramando uma unção de prosperidade lá nessa igreja. Foi muito forte, né? Então são experiências assim tremendas mesmo, Fabíola. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Na área como arma de guerra, né? A gente usa principalmente na área da libertação. O louvor é fundamental. Né? Quando você está ali, eu falo você não, né? Quando a pastora está ali para trabalhar de libertação, o louvor é o fundamental, né? Porque o louvor ali é o que prepara o ambiente ali para os anjos de guerra estarem lá. Porque antes mesmo da gente estar vendo ali a nossa guerra no mundo físico, porque às vezes é tão forte que se torna até visível no nosso mundo físico, no espiritual já está acontecendo há muito tempo. Né? E quando a senhora falou ali sobre o rei Josafá, né, que foi também uma passagem também que eu me aprofundei, né, o rei Josafá, quando ele se viu ali cercado por inimigo, ele viu que ele não tinha nenhuma saída natural, e muitas das vezes acontece isso conosco, né, nós nos vemos cercados ali, e nós vemos que, nossa, não tem saída, não tem o que fazer. Só que ele fez uma coisa certa, porque muitas das vezes, quando nós estamos com medo, né? Porque quando nós chegamos numa situação que nós nos vemos assim, acuados, cercados, sem solução, não tem o que fazer, nos dá medo, né? É verdade. Só que mesmo diante do medo, o medo não é o problema. O problema é o que você faz depois do medo que você sente, né? E o rei Josafá ali, ele fez o quê? Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a direção do nosso Deus. Porque antes de qualquer decisão na nossa vida, a gente tem que tomar a direção. Erra quando nós não buscamos a direção do Senhor e vamos tentar pela nossa força. Pela nossa força a gente não consegue ganhar, não. É verdade. Lutar do jeito errado é quando nós buscamos, quando nós não buscamos a direção do Senhor, aí nós estamos lutando de forma errada. Porque o que nós aprendemos ali, né, com a palavra, ali, com a história ali do rei Josafá é justamente essa. Que ele, para ele poder vencer aquela batalha, a primeira coisa que ele fez foi se render, foi buscar, né? Foi falar bem assim, sem o Senhor eu não consigo sozinho. Né? E é isso que a gente tem que usar, porque muitas das vezes, quando aparecem problemas nas nossas vidas, antes de nós dobrarmos o nosso joelho para pedir para o Senhor poder falar conosco, nós começamos a tentar elaborar a estratégia de como vai ser aquela solução da nossa mente, sem nem entregar nas mãos de Deus primeiro. Né? É verdade. Mas com essa passagem a gente aprende o quê? Busca o Senhor, porque se você buscar o Senhor, tudo, o julga a tua farda leve, ou seja, tudo flui. Tudo flui. E igual, tem até aquele louvor, né? Nessa peleja não tereis que pelejar, pois o Senhor pelejará por nós. Né? É verdade. Tremendo esse louvor. Né? E, ou seja, e você ter a fé ali que realmente, não, o Senhor fará algo impossível, e realmente isso acontece. Aconteceu muito na minha vida, principalmente no final deste ano de dezembro. Foi né, no mês de dezembro foi um mês que assim, a minha família, minha casa, no caso, foi bombardeada, sabe? Foi bombardeada e nem um momento, nem eu, nem meu esposo, nem um momento nós não faltamos nem culto. Nós não negamos nenhuma escala, nós não negamos nenhuma escala de louvar, nenhuma escala de tocar, nenhuma escala de ministrar, né, nenhuma escala de pregar, nada. Nós continuávamos indo dali diante do Senhor, dobrando o joelho, né, pedindo para que Ele fizesse o impossível. E para todas as pessoas que estavam ao nosso redor, estávamos sorrindo, não estávamos tristes, não. Porque às vezes quando as pessoas elas passam por momentos de dificuldade, principalmente financeira, elas começam a culpar Deus. Né, começa a querer apontar para Deus. Olha que ousadia. Muito temor. Você chegar e falar bem assim, meu Deus, sou seu filho, como que eu tô assim? Por que eu tô assim? Em vez de saber fazer o quê? Isso daí é uma guerra espiritual. Então, em vez de você ficar pedindo, Senhor, me dê riqueza, me dê riqueza, me dê riqueza, não, tem que pedir assim, Senhor, lute essa batalha por mim. Porque eu sei que quando o Senhor luta por mim, eu sou mais que vencedor. E me para entender, né, a guerra, me dê estratégia, né? E porque assim, às vezes a pessoa está olhando somente aqui para a dimensão terrena, não está olhando para cima. E a maioria das nossas guerras
elas não são resolvidas direto aqui. Libera primeiro lá em cima e depois acontece aqui. Então, assim, muitas das nossas guerras nós temos que primeiro guerrear no alto. Guerrear olhando para o alto, olhando para o Senhor mesmo, entrar em jejum, entrar em oração, consagração, louvor, adoração, né? E aí, quando rompe as coisas lá no espiritual, no sobrenatural, ele se concretiza aqui no material. E muitos de nós não temos esse discernimento, isso é verdade. No momento que a guerra está tendo ali, a gente tenta resolver aqui na terra. Meu Deus, o que eu posso fazer para solucionar isso aqui? É isso aí. Né? Igual aquela luta, né? Luta do arcanjo contra Satanás, ali que ficou prendendo a benção de, né, mensagem do anjo. Isso aí. Aí o anjo fala para ele, Daniel, você é um homem muito amado. A primeira vez que você orou, né, o anjo já veio para entregar a bênção, só que ele ficou preso no céu. Isso, e assim é com a gente também, não vamos pensar que é diferente não. Assim é com a gente também, ainda mais depois que a gente aceita ir para o lado do Senhor, aceitou o Senhor Jesus, pronto. Achar que não vai ter guerra, aí que vai começar as guerras, né? É como libertação, né? Você no mundo, você está lá no mundo, o inimigo não está nem aí para você não, porque você já é dele, né? Ele fala assim, já é meu, eu quero aqui. Agora passou para o lado de lá da força, né? Aceitou Jesus, opa, agora, né, já virou teu inimigo. Então, assim, aí começa as nossas lutas, porque aí eu costumo falar, libertação é para quem? É para nós que somos crentes, porque, né, que somos cristãos, porque viemos do mundo, no mundo lá cometemos muita sujeira, tudo, não conhecia o Senhor, cometemos muitas atrocidades, coisas erradas, tudo mais. Aí quando vem para os caminhos do Senhor, aí tem que começar, né, a andar certinho. Né? Por quê? Porque o mundo espiritual ele é regido por princípios, né? Então, assim, eu vi esses dias, né, um apóstolo falando, né, que quem cumpre princípios vence principados. E é verdade, porque é assim que funciona. É assim que funciona. Daniel ali, aí naquele momento, né, o anjo veio, reteu a bênção dele no segundo céu e não conseguiu descer. Mas olha que interessante, aí Daniel foi e orou. Aí tem a oração de Daniel, e ele ora relacionado ao quê? Aos antepassados dele, pedindo perdão pelos antepassados e tudo mais. Aí vem o quê? Maldição hereditária, coisas que muitos de nós carregamos, que muitas bênçãos nós estão presas, retidas por conta disso. Exatamente. E esse mês é um mês propício, que é o mês de libertação. É um mês propício para nós entrar no tribunal celestial, fazer, né, no tribunal da graça, né, fazermos oração de renúncia, pedido de perdão, renunciando, né, tudo que eles fizeram, pedindo perdão por todos os pecados, né, cometidos pelos nossos antepassados e por nós, né, renunciar tudo que veio através dessa porta, né, que entrou através dessa porta aberta, e nos desligarmos disso, né, nos desligarmos dos espíritos, né, renunciar os altares, os espíritos, pedir para o Senhor para que sejam derrubados esses altares e passar o sangue de Yeshua, né? Para que aquilo ali não venha falar mais contra nós no mundo espiritual. O DNA também, porque às vezes está com o DNA corrompido, nem sabe por quê. Justamente, né? Justamente. Mas tem a ver com o quê? Genética. A guerra hoje em dia é genética. A guerra é genética. Não só hoje em dia, né? Na época de Daniel já era. Porque a bênção dele reteu por conta, né, de iniquidade dos antepassados. Aí foi quando ele chegou nessa oração pelos antepassados dele lá, aí foi liberada a bênção. Chegou até ele, né? Aí o Senhor enviou Miguel abriu o caminho e Gabriel desceu para entregar. Então, assim, não é diferente com a gente. O que nós temos que entender, né? Meu Deus, né, Senhor, por que isso aqui não está rompendo? Por que eu não estou conseguindo romper nessa área? O que está acontecendo? Aí é na hora de nós fazermos aquele mapeamento espiritual de investigar, né? Que é a investigação. Né? Que nem o investigador. Ele vai sair, vamos ver onde que está errado, o que aconteceu, né? O que eu fiz, se não foi eu, o que meus antepassados fizeram, vamos rever isso aqui, como que podemos resolver, né? Renunciar isso aqui, pedir perdão e assim vai, para poder ser liberado, para a gente poder seguir o nosso caminho, seguir nossa caminhada. E batalha é aquilo, não tem vitória sem guerra. Você já viu vitória sem guerra? Não. Não tem como. É verdade, não tem como. E é nos momentos de guerra em que nós não só que nós começamos a viver e ver o sobrenatural de Deus agindo em nossas vidas. Porque é nos momentos de guerra que a gente não tem a solução, que nós vemos Deus operando como Ele operou na minha vida. Eu sou testemunho vivo disso. Porque eu falava bem assim, nossa, eu preciso disso. No dia seguinte, estava na minha porta zerado, sem eu falar nada. Sabe? Eu falava assim, nossa, eu queria isso.
na mesma hora acontece. Então, assim, é quando a gente vê que realmente Deus, ele é conosco. Às vezes a gente tá falando assim, nossa, tudo que eu falo tá acontecendo, mas é o quê? É quando Deus, ele vê graça em nós e ele é conosco. Mas isso é quando nós sabemos que a nossa luta, toda vez, algo que nós temos que trazer para nós hoje aqui. Quando você estiver passando por problema, por dificuldade, por alguma angústia, não pense que está na sua força resolver esse problema. Você tem que depositar ali diante do altar, diante do Senhor mesmo, para conseguir vencer essa batalha, e você vai vencer em nome de Jesus. E não murmurar também, porque muitas vezes, quando se levanta uma guerra, é a forma de Deus nos promover. Então a gente tem que ver com outros olhos, né? Opa, a promoção está chegando, vem a guerra, mas a gente sabe que tem algo também ali por detrás, que Deus quer nos promover. Isso. E muitos não conseguem enxergar também isso. Sim. É triste quando, assim, quando as pessoas às vezes estão passando, né, por um momento de guerra e ao invés de se achegar mais ao Senhor para criar mais intimidade, né, para estar passando assim por essa aprovação juntamente com o nosso Deus, a pessoa se afasta do Senhor. Isso é muito comum acontecer porque começa a culpar Deus e não vê o principado que está agindo contra a sua vida, contra a vida da sua família. Por isso que é muito importante, nós pedimos para o Senhor, principalmente, né, nós adoradores, nós temos que pedir para o Senhor algo que eu peço todos os dias, para que Ele tire todas as escamas dos meus olhos, tire né, os tampões ali do meu ouvido ali, e que nós possamos ter discernimento de espírito de tudo. Porque às vezes o inimigo está vendo nas nossas vidas, mostrando algo que parece ser bom, e quando nós vamos ver, na verdade, é algo só para tentar nos dispersar do caminho do Senhor. É verdade, porque o inimigo também é aquilo que eu lhe falei, quando ele não quer derrubar a gente por crítica, é pelo elogio. E quando ele vem para nos derrubar, ele vem com a melhor bandeja dele para nos oferecer. E é aí que a gente tem que estar, não podemos estar dispersos, estar atento para não cair. Porque nem tudo que é bom vem de Deus, né? Tem ótimas propostas aí, né, que vem, mas que não é da parte do Senhor. Então a gente tem que estar muito atento. Eu já tive propostas, isso tem 6 anos atrás. Eu tive uma proposta, eu acho que foi logo um pouco antes de iniciar, né, a Leão de Judá, de uma pessoa que chegou para mim e falou bem assim, não vai para aquele lugar, não vai para aquela igreja não ajuda lá não. Quero que você toque para mim, que eu vou te pagar uma banda, você vai ser a lead, vai ser tipo assim, quis encher, sabe? Porque você tem muita capacidade, eu vou contratar uma banda para você ser a cantora. Me falaram desse jeito. Eu vou contratar uma banda para você ser minha cantora. Aí eu falei bem assim, obrigada, mas eu vou lá naquela portinha onde não tem nenhum músico e eu vou tocar lá, e eu vou louvar lá, talvez porque é mais uma porta aberta. Porque o dia canta palcos, né? Sem vidas. É verdade. Aplausos só para querer aparecer, uma voz bonita, alguém que sabe cantar, que sabe tocar, sendo que o principal são as pedrinhas na coroa, né? De nada adianta. Certíssimo, porque o principal é uma vida com propósito. E você sabe que a sua vida tem um propósito perante o Senhor, né? O louvor, a adoração que Ele te deu, a unção que Ele derrama na sua vida, é com propósito, é para alcançar outras vidas, outras almas através da sua. Você está certíssima. Até porque, Fabiola, hoje a gente está aqui, mas a gente sabe que aqui é só uma passagem. Né? Nós estamos aqui de volta ao Éden, de volta à eternidade, né? Rumo à eternidade, que é de lá que nós vimos, né? E você está certíssima, sabe? Porque você está cumprindo o seu propósito. Porque naquele grande dia também nós vamos ter que prestar contas. Vai dizer, Fabiola, cadê a quantidade de vidas, de almas que era para ser resgatada através da sua? Né? Me apresente, né, suas obras. E você vai ver para apresentar. E isso é muito bonito para ver, de se ver, porque você tem essa consciência. Né? E não é só isso, é legado que você está deixando. E eu acho tão lindo isso, porque não só você, mas a sua mãe também está deixando legado na sua vida. Quando você mostrou aí o violão, né? Era um sonho dela de poder tocar, quer dizer, não realizou ela, mas veio realizar em você. É muito lindo de se ver, é o legado que ela deixou, olha só. Está se realizando em você. Assim como você também. Não pense que o que você está fazendo está em mão, passando em mão aos olhos do Senhor. Não, está sendo tudo registrado. Você está deixando legado para futuras gerações, para os seus filhos, para os seus netos.
Olha, outro exemplo disso, né, que eu posso citar aqui também. Eu sempre faço Shabbat aqui em casa. Aí eu tenho um shofar pequeno, né? E meu filho, o de 14 anos, às vezes ele toca. E aí quando foi, agora ele tá com 15, né? Ele tá falando aqui do meu lado, 15 anos. Ele foi para a igreja, e ele estava lá na igreja, né? Aí minha amiga disse que eles estavam procurando os instrumentos dentro do quartinho para colocar lá no altar para o pessoal tocar, arrumar os instrumentos. E aí ele acharam lá 2 chofar. Aí ele pegou um e tocou. Né? E no que ele tocou o chofar, a minha amiga disse que não sabia, não esperava que ele soubesse tocar, né? E ela ficou impressionada. Ela disse que foi uma unção, que a igreja, todo mundo se arrepiou. Ela disse que foi muito forte. Né? Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa quando ela me contou isso, porque é um legado, né, que eu assim, né, sem saber, inconscientemente, né, que a gente faz o Shabá aqui, tem o shofar ali que ele tocava, e olha só, Deus usou ele ali naquele momento. Né? Ele tocou e tudo. E isso é um orgulho para nós que é pai e que é mãe, né? Que é um legado que a gente vê que a gente está deixando nos nossos filhos. Você vê, é muito bonito quando nós vemos as crianças na igreja. Né? Eles estão contando a idade para poder se batizar. Né? Olha, eles lá, o Lohan, tem um deles que se chama Lohan. Não é os meus filhos, não, é um irmãozinho da igreja. Ele chegou para mim e falou bem assim: Fabíola, me ensina a tocar teclado? Eu falei, vai ser bênção. Aí o outro, que é o meu filho, né? O Ian, ele já pega a bateria desde 1 ano e meio. E ele vai, ele e o Caçulinha. Né, eu tenho o Ian e o Raniel. Eles já pegam a bateria, o ritmo certinho. Então você vê assim, que são crianças que já estão crescendo ali, né, no caminho do Senhor. Eles já são adoradores, porque quando tá lá no culto, eles estão com a mãozinha pra cima, ali adorando, cantando, de olhinho fechado, mais linda. Eu falo com as meninas da mídia bem assim: gente, registra os meninos adorando, porque depois nós vamos ver eles homens já lá no altar, lá pregando, né? Pregando lá, enquanto nós tivermos velhinho que sentar, eles vão estar lá pregando lá para nós, vão estar louvando para se tornar futuros ministros de louvor, né? Então nós temos que registrar assim esses momentos. O meu pequenininho de 2 aninhos, do nada você vai ver ele assim, ele tá com uma mãozinha de pé, com o olhinho fechado, orando. Eu pensei, amém, meu filho, ora, e eles são aqueles oram, e quando está em tempo de chuva, se der um barulho de trovão, é só que é Deus respondendo eles. Olha só. Que criança tem medo de trovão, né? Eles acham que é a resposta de Deus. Olha só. Sem ensinar nada, partiu deles mesmos, sem ensinar nada. E é maravilhoso, né? Quando nós podemos também ter essa oportunidade, como nós estamos tendo hoje, de poder passar um pouco, né, essa nossa experiência para as pessoas que conseguem estar nos alcançando, né? Que conseguem estar vendo. Porque é importante, você que está assistindo, né? Como nós já sabemos, que o seu louvor, a sua adoração, né? O seu dançar para Deus, o seu levantar de mão, o seu prostrar os joelhos ali, né? Diante do altar do Senhor, é uma arma de guerra que você está conquistando na sua vida. Né? E é isso que nós temos que levar para nós aí nessa grande estreia, né? Nessa grande estreia do programa Revelado e Vivido. Ô, glória! Ô, glória! Que maravilha. Amém. Que maravilha, que maravilha. Gratidão demais, né, por essa oportunidade, por estarmos aqui, por vocês que participaram, que estão nos assistindo, né, e peço que vocês sejam também um evangelista virtual, né, compartilhe essa live com outras pessoas que também precisam ouvir, precisam ser edificadas através dessa palavra que foi ministrada aqui, e para quem vai assistir depois também, gratidão, e que vocês continuem nos acompanhando nesse novo canal, Revelado e Vivido, que vai ter mais experiências aí para a gente estar contando, mais testemunhos e mais palavras do Senhor, para honra e glória do nome dele, para edificar a nossa fé e dos nossos irmãos, né? Sim. E quarta-feira que vem tem mais, né? Toda quarta-feira, vamos deixar marcado assim toda quarta-feira, né? Vamos tentar resolver a situação, né, do Instagram, né, Fabiola? Mas se não for pelo Instagram, a gente vai tentar ver se a gente consegue gravar pelo. Você sugeriu o Facebook, não foi? Facebook, né? E eu tenho que ver também a questão do YouTube também, se a gente consegue depois, mais pra frente estar gravando por lá também, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo aí, ó. Vamos depois colocar aqui o YouTube, né? O canal do YouTube da nossa profeta Eliane Farias.
Para você poder estar se inscrevendo lá no canal dela. Isso, se inscreve lá, porque o YouTube pede no mínimo 50 inscritos, né, pra gente poder estar gravando as lives por lá. Então, assim, eu agradeço demais se vocês puderem entrar, se inscreverem, curtir as nossas lives, né, e ajuda a divulgar o vídeo também para mais pessoas, tá? E gratidão demais por essa oportunidade, por vocês estarem aqui compartilhando esse momento tão precioso com a gente. Sim, sim, gratidão a todos, né, amigos que estiveram aqui, que deixaram mensagem, né? Como você já falou, a pastora Luciana. Pastora Luciana, tem mais gente que apareceu aqui. Gente, aqui, ó. Anderson Moreira, Bru Souza. Essa aqui é a Brunelli. Ela que é a Brunelli. Olha, satisfação, que tá bom. Voltar para casa do pai? Volta, Bru. Volta que nós estamos aqui, Bru. Ô, Glória. Né? Ingrid também, minha cunhada, esteve aqui. Andressa, Tavi. A Tavi é uma princesa do Senhor. Até a Tavi estava aqui. Um beijo, Tavi. Olha que lindo, gratidão, viu? Verdade, todos que estão aqui, apareceram aqui, são tudo levita do Senhor. Olha que bênção, olha, profético. Dança profética. A Tavni, ela fazia dança profética. Olha, vamos ver se a gente grava outra vez sobre dança profética, é muito profundo, tá? Eu já vi testemunhos, ouvi testemunhos também de pessoas que foram libertas através da dança, né? Dos dançadores proféticos. É muito forte, olha. Nossa, ela entrava com a lamparina, coisa mais linda. Que coisa linda! Eu acho bonito também quando eles dançam com o pandeiro de Miriam também, eu acho lindo. A pastora já fez até a coreografia do pandeiro, depois eu mando pra senhora. Eu mando no privado da senhora, que ela... Já fizemos a dança. Olha, eu acho que eu tenho que ficar com a pastora Luciana, né, pastora? Olha, nós vamos no Brasil, eu tenho que ir ali. Foi uma coreografia das Muralhas de Jericó. O nome do Muralhas de Jericó. E era com pandeiro, as irmãs tudo com pandeiro. Eu estava até grávida com pandeiro. Mas aí o que aconteceu? Elas começaram a entrar no poder e estragaram a coreografia toda. Mas pra Glória estava perfeito. Ô, Glória! Todo mundo entrou no poder, só eu que fui fazer a coreografia sentar no poder. Todo mundo. Oh, meu Deus. Eu tenho que ir ali, gente. Eu preciso receber essa unção, viu? Essa unção dessa igreja aí, do Leão de Judá. Em nome de Jesus, eu vou aí. Com certeza nós tivemos oportunidade. E foi muito maravilhoso quando a gente pode compartilhar, né, as coisas que Deus faz. E é impressionante que nós estamos aqui no Brasil, a senhora está aí na França, e a forma que Deus age nas nossas vidas é a mesma. É verdade. Mesmo filho, né? Fica, né? A mesma linguagem, profeta. É verdade. Né? Porque assim, quando nós estamos aqui acordada, aí a senhora está dormindo, né? E vice-versa. E a nossa linguagem é a mesma. Assim, quando eu converso com a pastora Luciana também, nossa, ela conversa comigo, ela, meu Deus, Eliane, a gente se entende. Eu falei, sim, o que ela fala, eu não entendo. Aí meu esposo diz, meu Deus, amor, tu é muito aleluia. Mas assim, porque a gente busca andar no Espírito, né? E assim que o Espírito trabalha, né? E aguardamos vocês também, que estão aqui na live, para a próxima live. Não percam, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. Cada um segura na mão de ninguém, não solta. E a próxima live, o tema é sobre? O próximo tema vai ser sobre cura. Oh, que tremendo. Vai ser forte, tremendo. Né? Sobre cura. Vai ser muito forte, vai ser com a apóstola Maria, ela tem um testemunho muito forte também, né, nessa área de cura. O testemunho dela é muito profundo. A da apóstola Maria Moura, de São Paulo. Vai ser forte, vai ser tremendo. Invisível ao manifesto. Glória a Deus. Do invisível ao manifesto. Até o tema, né? Muito profundo. Muito profundo. É porque a cura vem de dentro para fora, né? Isso mesmo. Porque às vezes nós olhamos a nosso superficial e tem algo enraizado lá dentro de nós, né? Que precisa ser arrancado para a gente poder ser curado de dentro para fora. É verdade, é verdade.
Vou nem falar muito não, que senão a gente vai começar a fazer uma live de cura aqui também. É verdade. É verdade, é verdade. Então, gratidão a todos, viu? Foi um prazer, satisfação enorme estar aqui com vocês e aguardamos vocês na próxima live. Ah, com certeza. Eu vou estar de telespectadora, vou estar recebendo, em nome de Jesus, quarta-feira eu estou aqui recebendo com vocês. Tá, em nome de Jesus. Gratidão, viu? Shalom, shalom. Um beijo no coração e até a próxima. Até quarta, hein? Não perca. Estamos juntos aqui. Tchau, tchau. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Você acabou de assistir ao programa Revelado e Vivido com a profeta Eliane Farias. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais palavras proféticas sobre a sua vida.